É o último capítulo deste evangelho, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 19. Diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Pai, nós colocamos diante do Senhor agora as nossas vidas mais uma vez, Pai. Que a sua palavra, que é viva, eficaz, que corta, que é uma faca mais cortante que 2 gumes, ó Pai, que venha cortar as nossas vidas nesta noite, Pai. Que a sua palavra venha fazer separação entre alma e espírito, entre corpo e alma, Pai. E que venhamos sair daqui transformados pelo poder que há na sua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje a respeito da vida de um homem que está nesse texto. Obrigado, irmão Márcio. A vida do apóstolo Pedro. O título dessa mensagem é A Vida de Pedro, de pescador a apóstolo. Pedro, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, a sua caminhada, aonde Pedro conhece a Jesus, o primeiro relato desse contato de Pedro com o Senhor está descrito em Lucas capítulo 5, que nós conhecemos como a pesca maravilhosa.
Esse relato diz que Pedro e seus companheiros, seus funcionários, porque Pedro era pescador, ele geria a própria renda da sua casa. A Bíblia diz que Pedro, então, com seus funcionários, estava ali pescando e passou a noite inteira pescando e nada pegou. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer, quando Pedro volta, quando ele vai ali para a praia, está acontecendo algo diferente ali na praia. Tem um homem ali sendo apertado pelas multidões, tem um homem ali sendo aclamado pelas multidões, e esse homem se achega até Pedro e pede Pedro o seu barco emprestado. E a Bíblia diz que Pedro então pega esse barco e ali Jesus se afasta um pouco da multidão, se afasta um pouco da praia, e do barco de Pedro começa a ensinar aquela multidão, a ensinar sobre o reino de Deus para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que depois que Jesus ensina, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, volte a pescar, vai um pouco mais fundo e lança a rede do lado direito do mar. E aí Pedro diz para Jesus: Senhor, dessa área eu entendo, eu sou pescador minha vida inteira, mas talvez por algum raio de esperança, algum raio de fé que pode ter surgido no coração de Pedro, enquanto ele ouviu o ensinamento de Jesus, Pedro resolve dar a seguinte resposta a Jesus: Senhor, nada pescamos a noite toda, mas mas debaixo da sua palavra eu irei. E aí Pedro então vai, como Jesus ordenou, e ele lança a rede do lado direito, e o Senhor que criou todas as coisas faz aquela rede se encher de peixe. E Pedro então faz a sua maior pescada, consegue a sua maior, talvez, renda, talvez a sua maior venda, contextualizando para os dias de hoje. E então Pedro precisa até chamar companheiros para ajudar ele a trazer o barco, trazer a rede para a praia, porque de tanto peixe sozinho ele já não conseguia. E ali é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. E quando Pedro chega na praia e ele vê Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Ali Pedro está reconhecendo que havia algo diferente nesse homem chamado Jesus. E ali, então, quando Pedro se prostra e reconhece que é pecador, Jesus lhe faz o seguinte convite: Pedro, para de ser pescador de peixes e passe a ser pescador de homens. E Pedro aceita o convite de Jesus, e aqui começa a caminhada de Pedro com Jesus. Aqui começa a caminhada de Pedro como um discípulo do Senhor Jesus. E a partir desse momento, Pedro começa a caminhar com Jesus, Pedro começa a ver Jesus curar enfermos, Pedro começa a ver Jesus ressuscitar mortos, Pedro começa a ver Jesus levantar paralíticos, dar vista aos cegos, fazer coisas extraordinárias. Pedro começa a ver Jesus fazer muitos milagres. E depois de um grande tempo, de um longo tempo de caminhada com Jesus, chega o dia que Jesus vira para Pedro e seus discípulos e lhes pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, e outros dizem que tu és Elias. E aí Jesus responde: mas e vocês? Quem vocês que estão caminhando comigo, quem vocês que já estão há tanto tempo comigo dizem que eu sou? E Pedro, como um bom líder, como um bom discípulo, é o primeiro a levantar a mão e falar: Jesus, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, irmão, porque não foi a carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E aqui eu percebo nessa cena algo interessante, que eu ministrei ontem pela manhã aqui para o Ministério de Louvor, que quem nos revela o verdadeiro Cristo, quem nos revela verdadeiramente quem é Jesus, é o Pai. Nós vimos nesse contexto que os discípulos estão falando: olha, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é João que ressuscitou, outros dizem que você é Elias.
Então a visão do povo, a visão de quem estava lá fora a respeito de Jesus não era a verdadeira visão. A verdadeira visão é nos dada somente pelo Pai. É nos revelada somente pelo Pai. E o Pai revelou isso para Pedro, que Jesus era o Cristo. E aí a gente vê a resposta de Jesus para Pedro depois dessa revelação. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E aí na teologia existem 3 linhas a respeito do que seria essa rocha. A primeira linha é que essa rocha sobre a qual a igreja estaria edificada ou está edificada é o próprio apóstolo Pedro. A segunda linha na teologia é que essa rocha sobre a qual a igreja está edificada seria essa afirmação de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, onde estiver essa afirmação, ali a igreja está edificada. E a terceira linha, e aquela a qual eu acredito, é que o próprio Senhor Jesus é essa rocha sobre a qual a igreja está edificada. No texto original, Jesus fala para Pedro da seguinte maneira: Tu é Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Petros no grego significa fragmento de rocha, e Petra no grego significa rocha inabalável. É como se Jesus estivesse falando para Pedro: você é um fragmento de rocha, mas sobre a rocha inabalável eu edificarei a minha igreja. E então, nesse momento, eu já quero falar algo: que quem edifica a igreja é o Senhor. Quem edifica a igreja dele é Ele. Jesus está falando para Pedro: Pedro, sobre esta rocha, ou seja, sobre mim, eu mesmo irei edificar a igreja. E há 2 verdades aqui. A primeira é que a igreja está sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. E a segunda verdade é que o próprio Jesus é aquele que edifica a sua igreja. Não sou eu quem edifica a igreja, não são os pastores, não são os diáconos, mas é Jesus por meio das nossas vidas que edifica a sua igreja. E Cristo também não é só o fundamento e só o edificador, mas Ele também é o protetor da sua igreja. Jesus fala para Pedro também: Pedro, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Ao passar dos anos, desde o início, desde a criação da igreja, impérios e mais impérios, governos e mais governos, pessoas e mais pessoas estão tentando acabar com a igreja de Cristo. E até hoje a igreja de Cristo permanece viva, porque Ele é o protetor da sua igreja. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos edifica e é Ele que é o nosso fundamento. E isso nos dá uma base para não temer homem algum, para não temer governo algum, para não temer perseguição alguma, porque se Jesus é aquele que protege a igreja, só irá nos acontecer aquilo que Ele permitir. Amém? E a partir desse momento, a partir dessa revelação que o Pai dá a Pedro, o Senhor começa a dizer as seguintes palavras para Pedro e para os seus discípulos a partir desse momento. Até esse momento, até essa revelação, Jesus nunca tinha falado para os seus discípulos a respeito da cruz e a respeito da sua morte. Só a partir do momento que os discípulos têm a revelação do Pai, que Jesus é o Cristo, que Jesus começa a explicar para os seus discípulos que ele deveria morrer e ressuscitar. Então Jesus vira para Pedro, a partir desse momento, para os seus discípulos e fala: olha, convém que eu vá para Jerusalém, que eu sofra na mão do sacerdote, que eu sofra na mão dos fariseus, dos escribas, que eu seja crucificado, mas que ao 3º dia eu ressuscite. E aí Pedro fala: longe de ti, Senhor, tal coisa. Que homem era esse? Que em um momento está dizendo, tu és o Cristo, e no outro momento está falando para Jesus não cumprir a sua missão. Nós somos esse homem. Nós somos esse homem que muitas vezes andamos oscilantes na nossa fé. Andamos vacilante na nossa fé. E nós vamos ver isso na vida de Pedro. Mas por que Jesus está revelando para Pedro que era necessário ele ir para a cruz?
Porque na cabeça de Pedro e na cabeça dos discípulos, Jesus era um Messias político. Jesus seria um Messias que iria libertar o povo de Roma e não da condenação espiritual. A visão que eles tinham no primeiro momento a respeito da pessoa de Jesus era uma visão de que Jesus libertaria eles do Império Romano, que Jesus conquistaria Israel novamente para o povo e devolveria Israel para o povo, e que Jesus seria rei sobre esse povo, e esse povo iria ser então uma grande nação na terra. Essa era a visão que os discípulos e que Pedro até esse momento tinham a respeito do Messias. E então Jesus está desconstruindo essa visão. E aí quando Pedro não entende isso, ele fala: longe de ti, Senhor, tal coisa. E aí Jesus vira para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás. E aqui Jesus não está chamando Pedro de Satanás, mas Jesus está falando para aquilo que está influenciando Pedro ir embora. Mas Pedro deveria ficar, porque Jesus ainda iria investir na vida de Pedro, porque Jesus ainda iria investir no ministério de Pedro, porque Jesus ainda iria continuar a sua obra na vida de Pedro. E aqui também fica mais um ensinamento para nós, que nós devemos investir nas pessoas e libertar elas daquilo que influencia elas para o mal, libertar elas do pecado, libertar elas da influência do inimigo, mas sempre investir na vida das pessoas. E Jesus fez isso com Pedro. Diz a Bíblia, depois desse acontecimento de Cristo ter sido revelado para Pedro, a Bíblia diz que 8 dias após isso, Jesus então pega novamente Pedro, pega Tiago, pega João e leva eles para um alto de um monte. E chegando no alto desse monte, Jesus é glorificado na frente desses discípulos. Jesus toma sua forma glorificada, exaltada na frente de Pedro e de seus discípulos. E nesse momento aparecem diante dos discípulos, falando com Jesus, Moisés e Elias. E a Bíblia diz que esses homens estavam falando com Jesus a respeito da morte de Jesus, a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. E aí Pedro, como um bom discípulo, como um bom líder, vira para o Senhor e fala: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. E a Bíblia diz que Pedro, ao falar isso, não sabia o que estava dizendo. Porque quando Pedro está falando isso, ele está comparando Jesus com Moisés e com Elias. E nós sabemos que Jesus está acima de qualquer homem. Jesus está acima de Moisés, Jesus estava acima dos profetas, porque Jesus é o Filho de Deus encarnado. E Pedro não tinha ainda esse entendimento. E a Bíblia diz então que logo após Pedro falar isso, uma nuvem os cobre e sai dessa nuvem uma voz dizendo: este é meu filho amado, a quem tenho prazer, falando a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro então e seus companheiros ali caem por terra e essa visão some. Jesus volta à sua figura de homem, toca em Pedro, toca nos outros 2 discípulos e desce com eles do monte. Descendo com eles do monte, eles chegam lá embaixo e Jesus continua o seu ministério. Logo quando Jesus chega lá embaixo, já tem uma pessoa para ele curar. Já tem um pai desesperado falando: Senhor, cura o meu filho, porque os seus discípulos não conseguiram. E aí Jesus cura esse menino. Estou discorrendo com os irmãos a respeito da vida de Pedro, para a gente conhecer primeiramente quem é Pedro e entender a importância do texto que nós lemos no início. Logo após então Jesus descer do monte, passado mais algum tempo, chega a hora de Jesus ir em direção a Jerusalém. Chega a hora de Jesus celebrar a sua última Páscoa com seus discípulos. E aí Jesus chama Pedro e Tiago e fala assim: meus discípulos, vão na frente preparar para nós um lugar para que a gente ceie. E aí a Bíblia diz que Pedro mais Tiago vão, encontram, como o Senhor havia dito, um lugar, faz a preparação da Páscoa,
ou seja, assam o cordeiro, colocam os pães sem fermento na mesa, as ervas daninhas, e então chega Jesus com seus discípulos nesse ambiente preparado. E havia um costume naquela época, de que ninguém se sentasse à mesa sem que os pés fossem lavados. E aí a Bíblia diz que todos os discípulos junto com Jesus sentam à mesa, e a Bíblia também diz em João que o assunto da mesa entre os discípulos era: quem de nós é o maior no reino de Deus? Quem de nós é o mais importante no reino de Deus? Jesus pronto para ir para a cruz, pronto para ser humilhado, e os seus discípulos discutindo na última Páscoa quem deles era o maior no reino de Deus, quem deles era o mais importante no reino de Deus. Todos sentados sem lavar os pés, todos sentados contra a lei da época, e de repente Jesus levanta, pega uma bacia, pega uma toalha, coloca no seu ombro e vai em direção a esses discípulos e começa a lavar o pé de um por um desses discípulos. E aí ele chega a Pedro, e Pedro fala: Senhor, de jeito nenhum que o Senhor vai me lavar. Porque, como eu disse, nessa época havia um costume de que não se sentasse na mesa sem se lavar os pés. E o costume era que o escravo da casa deveria lavar os pés daqueles que estavam à mesa. Então os discípulos, cheios de orgulho, discutindo entre si quem era o maior entre eles, o mais importante, não tinha a humildade de lavar os pés uns dos outros. Mas Jesus, o Filho de Deus, se levanta como escravo e começa a lavar os pés daqueles discípulos. E chega diante de Pedro, e Pedro fala: Senhor, o Senhor não vai lavar, de modo nenhum que o Senhor vai se humilhar assim na minha presença por causa de mim. E aí Jesus fala: se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então não só o pé, me dá um banho. Esse homem era doido, ele era 8 ou 80. Ele vivia assim, ou faz tudo ou não faz nada. E aí a Bíblia diz que Jesus fala: você não precisa de um banho, Pedro, só de lavar os pés. E então ali o Senhor senta naquela mesa após dar esse ensinamento com a sua atitude, e começa a ensinar a Pedro e a seus discípulos sobre humildade. Ele começa a dizer: se eu, que sou mestre e Senhor, fiz isso com vocês, lavei o pé de vocês, lavem vocês também os pés uns dos outros. Vocês estão discutindo quem é o maior é aquele que serve. Vocês estão discutindo quem é o mais importante é aquele que se faz escravo dos outros. Essa era a lógica do reino de Deus, essa é a lógica e a matemática do reino de Deus. Uma matemática incompreensível para nós. É uma matemática onde quando se perde é que se ganha. E aí Jesus, após ensinar isso para os seus discípulos, ele dá fim na religião da época. Ele dá fim no judaísmo. A Páscoa era o momento onde o povo sacrificava o cordeiro em perdão de seus pecados. E nessa última Páscoa, Jesus acaba com esse sacrifício. A partir desse momento não haveria mais sacrifício de cordeiros. A partir desse momento não haveria mais celebração de Páscoa. Jesus ali está dando fim ao judaísmo e iniciando o cristianismo. E Jesus pega um vinho, Jesus pega um pão, e Jesus começa a ensinar sobre a morte e a ressurreição. Jesus fala: olha para Pedro e seus discípulos: olha, esse pão é o meu corpo que será moído por causa de vocês, que será dilacerado por causa de vocês. E ele pega o vinho e fala: esse é o meu sangue que será derramado por causa de vocês. E aí Jesus, após celebrar a ceia, vira para os seus discípulos e fala: olha, um de vocês que está aqui irá me trair. E aí Pedro, como um cara que se achava o crente, que se achava o bom, chega para Jesus e fala: Senhor, deixa eu te contar um negocinho aqui. Ainda que esses aí te neguem, eu não, Senhor. Eu jamais vou te negar. Ainda que esses aí neguem o seu nome, eu não. Se preciso for, Jesus, eu vou ser preso e eu vou morrer com o Senhor. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí Pedro diz: Senhor, de modo nenhum eu irei te negar. E após isso a Bíblia diz que Judas sai do meio deles,
é tomado por Satanás e vai entregar Jesus. E a Bíblia diz que enquanto isso, Jesus pega os seus discípulos, pega Pedro e seus discípulos e vai para o monte chamado como Monte das Oliveiras. Vai para o Getsemane. Chegando lá, Jesus separa mais uma vez Pedro, Tiago e João. Jesus deixa os outros 8 discípulos num canto, porque Judas já não estavam mais com eles. Pega mais 3, Pedro, Tiago e João, leva para um cantinho à parte no monte e fala para eles: olha, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então vigiem comigo. Pedro, vigia comigo. Pedro, seja o meu amigo. Ora junto comigo, Pedro. E aí a Bíblia diz que Jesus se afasta. E era para os 3 orarem por Jesus. E Jesus vai orar. Jesus diz as seguintes palavras: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas que a tua vontade se cumpra. E quando Jesus volta, ele vira para esses 3 discípulos que ele escolheu dentre os outros, que ele deu esse privilégio dentre os outros. Ele olha para Pedro e encontra esses discípulos dormindo. E aí ele vira para Pedro e fala: Pedro, nem por 1 hora você conseguiu orar junto comigo? Pedro, você que minutos atrás estava falando que morreria comigo, que iria para a prisão comigo, não conseguiu orar junto comigo nem por 1 hora? Pedro, eu vou te dar mais uma chance. Ora por mim de novo. Eu vou ali mais uma vez. E aí Jesus se afasta mais um pouco. E a oração de Jesus é diferente. A gente ao ler acha que é a mesma, mas não é. A primeira oração de Jesus é: Pai, se possível for, é um pedido, passa de mim este cálice. A segunda oração de Jesus começa: Pai, já que não é possível passar de mim este cálice, que eu o beba. Ele já teve a resposta na primeira oração. A segunda oração era para que ele fosse fortalecido para beber esse cálice. E aí ele volta, ele vira e encontra Pedro dormindo mais uma vez. O discípulo que disse que morreria por ele estava mais uma vez dormindo, e o Senhor dessa vez não o acorda. O Senhor volta e repete a segunda oração: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, que eu o beba. Irmãos, este cálice que Jesus estava bebendo é o cálice da ira de Deus. É a ira de Deus que iria vir sobre mim e sobre você por causa dos nossos pecados, que Jesus bebe ali no Getsemane e na cruz até a última gota, para que eu e você não precisássemos beber deste cálice. E aí a Bíblia diz que Jesus, ao terminar de orar, acorda os seus discípulos e fala: vamos, porque a hora das trevas chegou. A partir desse momento, a Bíblia diz que Jesus entra no Getsemane angustiado. Mas eu creio que a partir desse momento já não há mais angústia em Jesus, já não há mais temor em Jesus. Ele já tinha vencido a cruz com seus joelhos no chão. A partir desse momento, o rosto de Jesus era um rosto como alguém que iria para Jerusalém, que iria para a cruz, que iria morrer. E aí Jesus então reúne seus discípulos e chega Judas junto com uma tropa de pessoas com paus, porretes, espadas em suas mãos. E essa tropa junto com Judas pergunta: quem de vocês é Jesus? E a Bíblia diz que Jesus responde: sou eu. E aí a Bíblia diz que quando Jesus responde, essas pessoas caem por terra. E aí Pedro, como um bom discípulo, quer defender Jesus, pega da espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí Jesus corrige a Pedro, cura a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus é levado então preso por essas pessoas. E a Bíblia diz que os seus discípulos se dispersam. E Pedro, que disse que iria para a prisão junto com Jesus, se dispersa nesse momento e começa a seguir Jesus de longe, entre os matos, escondido, vendo de longe para onde Jesus estava indo. E a Bíblia diz que Jesus primeiro é levado ao pátio, ele é levado a Caifás, ao sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Pedro estava junto de um outro discípulo que conhecia alguém do pátio. E a Bíblia diz que Pedro, junto com esse outro discípulo, entra para o pátio então e fica de longe, observando o interrogatório do sumo sacerdote, a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ali há uma fogueira, e Pedro está aquecendo-se nessa fogueira, e ali vendo Jesus sendo interrogado. A Bíblia fala que passa alguns minutos, chega uma criada, olha para Pedro e fala:
Você não. Você é discípulo dele. Você tem cheiro dele. Você fala como ele. Você não. Você está com ele. E aí a Bíblia diz que Pedro diz: não, eu não o conheço. E aí Pedro se afasta mais um pouco, vai para outro lugar dentro do pátio e continua observando Jesus de longe. Passa-se mais algum tempo e a Bíblia fala que chega outro criado, um homem, e vê Pedro e fala: você é dele, você é discípulo dele. E a Bíblia diz que Pedro, mais uma vez, nega e começa a praguejar, não só a negar, mas ele nega, jura e começa a praguejar que não conhecia a esse Jesus. Irmãos, e aqui fica um ensinamento para nós. Eu quero ser como Pedro, que mesmo se um dia tentar fugir, as pessoas vão olhar para mim e falar: não, você é de Jesus. Não, Jesus esteve na sua vida, há marcas de Cristo em você, porque era assim na vida de Pedro. Na terceira vez, Pedro se afasta mais uma vez, está ali de novo se aquecendo na fogueira. A Bíblia diz que mais uma vez chega outro criado e fala para Pedro: você fala como um discípulo de Jesus. Você é dele. E aí a Bíblia diz que Pedro mais uma vez nega a Cristo. Aquele discípulo que falou que morreria por Jesus está pela terceira vez negando a Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor, nesse exato momento, fixa os olhos em Pedro. Pedro fixa os olhos em Jesus. E a Bíblia diz que Pedro sai e Pedro chora amargamente por ter negado a Jesus. E então Jesus é preso e Pedro não estava lá. Depois disso, Jesus é levado para Pilatos, Jesus é açoitado e Pedro, mais uma vez, não estava lá. Jesus, ele é levado para ser dilacerado, levar várias chicotadas, ele tem o seu corpo todo arrebentado e, mais uma vez, aquele discípulo que falou que morreria com Cristo não estava lá. Aquele discípulo que falou que jamais negaria ao Senhor não estava vendo o sofrimento do seu Senhor. Jesus, então, após ser dilacerado, após estar todo arrebentado, todo moído, a Bíblia diz que Jesus tem que carregar a sua cruz até o Calvário, passando pela cidade, para ser vergonha para o povo, para ser exemplo para o povo que não se devia mexer com Roma. Então a Bíblia diz que Jesus já não está aguentando carregar a sua cruz, e Pedro não estava lá para ajudar o Senhor a carregar a cruz. É necessário que outro Simão ajude o Senhor a carregar a cruz. O discípulo que disse que o amava a ponto de morrer, não estava lá nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então chega no Calvário. Jesus é apregoado naquela cruz, é levantado, está ali. E a Bíblia diz que depois, se não me engano, de 6 horas, Jesus dá o seu último suspiro. Entrega o seu espírito. Morre, e Pedro, mais uma vez, não estava lá. E aí, o corpo de Jesus está pendurado num madeiro, morto, exposto como vergonha para o povo, e aí Pedro não está lá, e é necessário vir um homem de Arimateia chamado José, entrar diante de Pilatos e falar: me dá o corpo desse Jesus, que eu quero colocar o corpo desse Jesus num sepulcro novo, eu quero dar pelo menos um sepultamento digno para esse Jesus. E a Bíblia diz que José vai até a cruz, desce o corpo de Jesus, compra um sepulcro, coloca lá o corpo de Jesus, embalsa o corpo de Jesus, e mais uma vez o discípulo que disse que amava Jesus não estava lá para descer o corpo de Jesus da cruz e para colocar o corpo do Senhor Jesus num túmulo. E a Bíblia diz então que vira o dia. A morte do Senhor se deu numa sexta-feira. A Bíblia diz então que vem o sábado conhecido como sábado do silêncio. E a Bíblia diz que todos os discípulos estavam escondidos, acovardados, porque a Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então no sábado que Jesus estava morto, o sábado de silêncio, todos os seus discípulos estavam escondidos, com medo de serem presos, com medo de terem o mesmo destino que o Senhor Jesus teve.
Pedro era um desses, que estava escondido em algum canto dessa cidade, com medo, acovardado, pensando talvez, será que esse Jesus era mesmo o Cristo? E aí a Bíblia diz então que chega o terceiro dia, o dia da ressurreição. E a Bíblia fala que alta madrugada, as duas mulheres vão até o túmulo. Algumas pessoas que serviam a Jesus vão até o túmulo, domingo de madrugada, para ver se Jesus estava lá. E para surpresa nossa, nenhuma dessas pessoas era Pedro. Pedro não foi ver se o seu Senhor tinha mesmo ressuscitado. E a Bíblia diz que essas mulheres então chegam lá no túmulo e veem a pedra tirada, a pedra retirada, entram lá dentro, não encontram Jesus, veem os lençóis arrumadinho, dobradinho ali num canto, e elas começam a se perguntar, cadê esse Jesus? Cadê Jesus? Levaram o corpo dele, fizeram algo com o meu Senhor, e de repente aparece um anjo para essas mulheres e diz, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? E o anjo diz a essas mulheres, vão para a Galileia e digam aos seus discípulos e a Pedro que Jesus vai encontrar com eles lá. E por que só o nome de Pedro é mencionado? Porque muito provavelmente nesse momento Pedro já não se sentia mais um discípulo. Pedro já não se sentia mais alguém amado por Jesus. Pedro já não se sentia mais alguém que era importante para Jesus. E Jesus manda o anjo dizer, digam aos meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles. E a Bíblia diz então que Pedro vai para a Galileia junto com os outros discípulos, fica por lá, e chegando lá, a gente entra nesse texto. Chegando lá, o Senhor demora um pouco para aparecer para esses discípulos, e Pedro então está ali no mar junto com os outros discípulos, e Pedro vira e fala assim, eu vou pescar. E os seus discípulos falam, e os outros discípulos falam, nós vamos também. Pedro não estava indo pescar para relaxar. Pedro não estava indo pescar só para pegar peixe. Quando Pedro fala, eu vou pescar, Pedro está falando, olha, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes de Jesus. Eu vou voltar a ser um pescador, porque Jesus não vai voltar, acabou isso. Então eu vou voltar para a vida que eu tinha antes dele. Eu vou voltar para aquilo que trazia sustento para minha família. Eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer sem Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, então, do mesmo jeito, passa a noite inteira junto com seus funcionários, junto com seus amigos, junto com os outros discípulos, pescando. E mais uma vez, nada eles pegam. E aí, pela manhã, eles veem de longe um homem. A Bíblia fala que o barco estava a 200 côvados da praia, cerca de 100 metros isso. A Bíblia fala então que Pedro e os outros discípulos veem de longe um homem. E esse homem vira para esses discípulos e fala, filhos, tendes aí algo de comer? Jesus não chama essas pessoas de traidores. Jesus não chama essas pessoas de mentirosos. Jesus não condena esses discípulos por terem negado, por terem traído, por terem fugido. Jesus não chama esses discípulos de covardes. Jesus não chama Pedro de covarde, de traidor. Jesus chama eles de filhos. E como diz Hernando Dias Lopes, tem mais de 1 tonelada de graça nessa palavra, filhos. Jesus chamando covardes de filhos. Jesus chamando discípulos que negaram a Ele na hora da verdade de filhos. Esses discípulos somos nós, que muitas vezes negamos o Senhor na hora que é preciso aceitá-lo, na hora que é preciso glorificar o nome dEle, na hora que a coisa aperta, muitas vezes nós somos como Pedro, pessoas que negam ao Senhor Jesus. E aí, baseado nesse contexto, quando o Pedro está voltando para a praia, depois de ter visto Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ao perguntar se ali teria algo para comer, os discípulos respondem, nós não temos nada. E aí Jesus mais uma vez fala, lancem de novo a rede do lado direito. E a Bíblia diz que mais uma vez eles pescam, e eles pescam agora 153 grandes peixes. E a Bíblia diz que João vira para Pedro e fala, Pedro, esse homem aí é Jesus.
Esse homem aí é o Senhor, Pedro. E a Bíblia fala que Pedro, então, desesperado, pula na água e começa a nadar em direção a Jesus. E só Deus sabe o que se passava na cabeça de Pedro. Talvez Pedro estava pensando, é agora que Jesus vai acabar comigo. É agora que ele vai me corrigir. É agora que ele vai falar que eu não sirvo mais para ser discípulo. É agora que ele vai me tirar do meio dos seus discípulos. Mas ao chegar lá, Pedro vê uma fogueira posta. Pedro vê peixes na brasa, um pãozinho ali, e Pedro dá de cara com o Senhor. Nos evangelhos, só tem 2 menções de fogueira. É quando Pedro nega a Cristo e é quando Cristo restauração. No mesmo lugar que foi morte para você, vai ser vida, Pedro. Eu estou preparando o mesmo cenário aonde você me negou, para eu te dar uma oportunidade agora de você não me negar. E Pedro então fica ali. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro para um canto. E eu quero ler esse texto para a gente encerrar. A partir do versículo 15 de João, capítulo 21. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus, então, depois de ter comido ali com Pedro naquela fogueira, pega só Pedro e leva para um cantinho. Eu imagino Pedro se sentindo sendo chamado na sala do diretor. Pedro se sentindo sendo chamado para o gabinete do pastor. Vai vir a bronca, vai vir agora a chibatada. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama mais do que os outros? Sabe por que Jesus está perguntando para Pedro se Pedro amava mais do que os outros? Porque na ceia, Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, ainda que esses outros te neguem, eu não vou te negar. Jesus está perguntando para Pedro assim: Pedro, você ainda tem a mesma mentalidade que você tinha antes? Pedro, você ainda acha que é mais crente do que os outros? Pedro, você ainda acha que me ama mais do que os outros? Quantas vezes nós achamos que somos mais crentes do que o irmão? Que amamos mais a Jesus do que o irmão? Pedro achava isso. Então Jesus está perguntando isso para Pedro. E Pedro está falando: Senhor, tu sabes que eu te amo. Outra coisa, existe uma peculiaridade nesse texto que só dá para entender no original. Porque no grego existem 5 palavras para definir amor. E a palavra que Jesus está usando para perguntar para Pedro se Pedro amava ele é a palavra ágape, que significa um amor sacrificial, um amor disposto a morrer por alguém. Era o amor que se esperava que uma pessoa tivesse por seu Deus, o amor ágape. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu ágape-me? E Pedro responde para Jesus outra coisa. Pedro responde para Jesus: Jesus, eu filéu por ti. Filéu é um amor que se tem por um amigo. É um amor que não está disposto a morrer por alguém. Filéu é como se eu dissesse no português: eu gosto de você, mas eu não te amo. Então Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama e está disposto a morrer por mim? E Pedro está respondendo: Senhor, você sabe que eu só te amo como um amigo. Senhor, eu não estou disposto a morrer por você. Eu entendi que eu não estou pronto para morrer por causa do Senhor. E Jesus mais uma vez pergunta: Pedro, você ágape-me? E Pedro mais uma vez responde: Senhor, eu filéu por ti. Eu só te amo como amigo. E aí a terceira pergunta, Jesus muda a palavra. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você sente filéu por mim? Pedro, você me ama como um amigo? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque Jesus rebaixou o nível de amor.
E aí Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama como amigo? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes, eu te amo como um amigo. E aí acontece algo interessante. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quando você era mais moço, você tinha controle sobre a sua vida. Mas agora que quando você for mais velho, você irá ser levado por outras pessoas para lugar que você não quer. E você estenderá os braços e você irá morrer. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, quando você for mais velho, você vai morrer por causa de mim. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando Pedro achava que era bom o suficiente e falou para Jesus assim: eu me garanto, eu vou morrer pelo Senhor, eu te amo a ponto de morrer pelo Senhor, ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando diante de Jesus ele falou: Senhor, eu não estou pronto para morrer pelo Senhor, eu não te amo como a um Deus. Jesus fala: agora sim, Pedro, agora você está pronto para morrer por mim. Agora eu vou usar essa humildade sua e vou colocar dentro de você um amor disposto a morrer por mim. Porque você entendeu que não é por você, mas é por causa de mim. É isso que Jesus estava falando para Pedro. Ele estava falando: quando você for mais velho, Pedro, você vai sim morrer por causa de mim. Aquilo que você queria lá na ceia vai acontecer, Pedro, quando você for mais velho. Eu vou trabalhar no seu coração, Pedro, dia após dia, e eu vou gerar em você esse amor ágape que eu estou te perguntando se você tem hoje. E a partir desse momento, meus irmãos, Pedro é outra pessoa. A partir desse momento, Pedro prega e multidões se convertem. A partir desse momento, Pedro está passando por lugares e a Bíblia diz que só a sua sombra curava pessoas. A partir desse momento, Pedro vê pessoas paradas na porta do templo e ministra sobre eles cura, ministra sobre eles Jesus. A partir desse momento, Pedro é preso. Em Atos a gente vê isso, e Pedro se alegra de ser preso por causa de Jesus. A partir desse momento de reconhecimento diante de Jesus, Pedro leva chibatadas, açoites por causa de Jesus, e Pedro se alegra por esses açoites. Irmãos, isso é muito poderoso, porque isso ensina para mim e para você que enquanto nós acharmos que somos bons, que enquanto nós acharmos que somos os tais crentes, os melhores crentes, os que temos o melhor amor por Jesus, corremos o risco de cair. Mas todas as vezes que nós, diante de Cristo, reconhecermos que somos pequenos, que temos dificuldade em amá-lo, que temos dificuldade em seguir o seu caminho, Ele vai nos ajudar a seguir, a amar, se preciso for, até morrer por causa dele. E Pedro morre. E eu quero encerrar lendo 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, ou seja, enquanto eu estiver nesse corpo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu corpo, este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais essas coisas sempre em vossa lembrança. Pedro, anos depois, está dizendo em uma carta: olha, eu estou perto de morrer, eu já sinto a morte, eu estou indo para a morte, mas eu vou me esforçar para que vocês lembrem de tudo que eu vos ensinei. E a história conta que Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro não se achava digno de morrer como seu Senhor. Então, na hora de ser crucificado, ele pede para que ele seja crucificado de cabeça para baixo. Esse era Pedro, um homem que no início da sua caminhada passou por dificuldades, por oscilações na fé, passou por momentos que se achava o bom, que se achava o apóstolo, que se achava o crente, mas que depois de ter um encontro com Jesus, depois de ter negado a Jesus e depois de ter sido restaurado por Jesus, ele sim estava disposto e ele sim morreu por causa de Jesus e do seu evangelho e da sua missão. E por causa de Jesus e desses homens, por causa de Pedro, por causa de Paulo, por causa desses homens, o evangelho chegou até nós hoje. 2000 anos depois, esse evangelho que esses apóstolos pregaram e morreram para que chegasse aqui, chegou. Então eu quero finalizar orando por você.
Se você se identifica como Pedro, se você se identifica como alguém que oscila na fé, ou como alguém que muitas vezes se acha o bom, ou como alguém que acha que está sempre de pé, que nunca vai cair, eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé diante de Jesus e falar para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu não sou tão bom assim.